O Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas concluiu esta tarde o julgamento dos embargos de declaração apresentados pela defesa no processo de cassação do governador do estado e também do vice. Por unanimidade, a Corte Eleitoral decidiu pela manutenção da decisão que cassou os mandatos de José Melo e Henrique Oliveira no dia 25 de janeiro. 6 membros da Corte do Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas votaram a favor da permanência da cassação do governador José Melo do PROS e do vice dele, Henrique Oliveira, do Solidariedade. O julgamento, iniciado na última segunda-feira com votos favoráveis à cassação de José Melo, do relator do processo, juiz Francisco Marques, e do desembargador João Mauro Bessa, foi retomado esta tarde com o voto da juíza Marília Gurgel, que havia pedido vistas do processo. Em poucas palavras, a magistrada também votou pela permanência da cassação do governador e do vice. Na sequência, os juízes Dídimo Santana, Henrique Veiga e Márcio Riz Meirelles seguiram o voto do relator, rejeitando os embargos de declaração apresentados pela defesa de José Melo. De acordo com os magistrados, os embargos de declaração apresentados pela defesa do governador José Melo e do vice Henrique Oliveira trouxeram novos argumentos, o que para eles não deveriam ter sido discutidos nessa fase do processo. A decisão de hoje mantém a cassação do governador, mas não define se José Melo terá que ser afastado do cargo ou não, o que deve ser decidido em outro momento pelo colegiado do TRE. Quem decide se afasta logo ou não, se comunica à presidência da Assembleia ou não, é a Corte de Justiça. Não sou eu, isoladamente. É a Corte que decide, não é o relator. A decisão da Corte do TRE deve ser publicada no Diário Eletrônico da Justiça em até uma semana. Após a publicação do acórdão, ambas as partes podem recorrer da decisão junto ao Tribunal Superior Eleitoral em Brasília. Então essa lei nova não afeta esse processo e continua a regra anterior de dar cumprimento imediato às decisões depois da decisão de segunda instância. O que eu acho é que não há hipótese alguma em que o governador possa ser afastado, não é, nesse momento, por conta do julgamento de hoje. O recurso contra a decisão de hoje tem efeito suspensivo, está previsto em lei. Repito, a lei é aplicável ao caso dos autos e, portanto, seria, como foi dito na segunda-feira, uma violência o afastamento do governador nesse momento. O governador do Amazonas, José Melo, e o vice Henrique Oliveira, do Solidariedade, tiveram os mandatos cassados no dia 25 de janeiro por captação ilícita de sufrágio e compra de votos nas eleições de 2014. Com a ajuda de câmeras instaladas em torres no meio da floresta, pesquisadores do INPA descobriram que a capacidade produtiva das plantas da Amazônia é determinada pela idade média das folhas e que, ao contrário do que acontece em outras regiões do país, o período de estiagem não agride a floresta. Pelo contrário, é nesse período de menos chuva que as plantas produzem mais. A Amazônia, a região de maior biodiversidade do mundo, em poucos quilômetros quadrados da floresta amazônica, existem mais espécies de plantas do que em toda a Europa. Desvendar a floresta tem sido um desafio de pesquisadores que exploram a região. Um deles era descobrir a sazonalidade da fotossíntese da floresta, ou seja, a capacidade produtiva de cada espécie e como isso influencia na liberação de oxigênio na atmosfera para renovar e purificar o ar. Os pesquisadores já sabiam, a fotossíntese da floresta tem influência direta da quantidade de água, luz e umidade relativa do ar. Mas o que os pesquisadores não sabiam era que a capacidade produtiva da floresta tem influência direta da idade média das folhas. Qual é a consequência disso? Se você tem muitas folhas novas produzidas juntos no mesmo tempo, você vai ter um maior vigor da floresta naquela parte do ano. E depois aquelas folhas vão envelhecendo, não tem troca de folhas,
Então vai ter outra parte do ano que a floresta é menos produtiva. Os pesquisadores chegaram a essa conclusão após um monitoramento da floresta através de câmeras instaladas no alto das torres do Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia, no município de Santarém, no Pará, e em Manaus, no Amazonas. Assim foi possível descobrir que entre os meses de junho e novembro, a floresta exibe uma troca acelerada das folhas. Ou seja, a floresta continua verde mesmo com a redução das chuvas. Isso porque a quantidade de folhas nas copas das árvores não muda durante o ano, e sim sua idade. Isso para vocês indica o quê? Bom, aí levanta, como sempre na ciência, mais uma pergunta. Por que a floresta está trocando suas folhas na estação seca e não ao longo do ano de uma forma igual? Ao longo da estação chuvosa, não troca as folhas. Não sabemos, mas é possível que as folhas, as árvores, estão tentando evitar o ataque de herbívoros, de insetos ou de fungos, como o mal das folhas que ataca as seringueiras, né? Além da combinação de imagens, o estudo usou dados do fluxo de gás carbônico entre a atmosfera e a floresta para descobrir a capacidade produtiva das plantas. Os resultados dessa pesquisa foram publicados em uma revista especializada nos Estados Unidos. O Band Cidade fica por aqui, mas você pode acompanhar outras notícias e a nossa programação pelas redes sociais na internet, Facebook e Twitter da Band Amazonas. Você continua agora na companhia de Datena no Brasil Urgente. Logo na sequência você acompanha os principais destaques do dia no Jornal da Band. Uma boa noite para você. A gente volta a se encontrar amanhã, 6:50 da noite. Até lá!